de julho à tarde, segundo período da tarde, e a gente terminou com o julgamento do item 88, e seria 89, mas ficaram alguns processos que estão em vistas. Eu vou perguntar para a doutora Ludmila se tem algum processo que ela já tem um posicionamento, depois de uma reanálise dos documentos, né, que é uma dúvida na turma. Uhum. Eu passo a palavra para a doutora, primeiro dizendo qual o item que ela vai se abordar. Eu vou voltar àquele processo de número 78, que é o que fala que já estava discutindo os méritos da incidência do 13º na via judicial, que tinha a questão da conversão do depósito em renda. Todo mundo está com ele fresco aí, lembra das dúvidas? Vamos lá, então, cronologicamente falando. Antes do lançamento, que a gente está apreciando aqui, que realmente trata só de 13º da competência, a competência 13 de 2001, a recorrente ajuizou uma ação declaratória uns 4 anos antes, pedindo para que não tivesse que recolher contribuição previdenciária em cima do 13º. E ela ficou fazendo depósito judicial no montante que lhe parecia a base de cálculo, ou seja, né, ela fez uma ação declaratória, Mário quer falar alguma coisa. Oi, Ludmila, só confirma, por favor, o item aí, o número do processo, que eu acho que está... Número 78. O número do processo? É o de final 81, da Almeida. Almeida? Ah, obrigado. Então, quando ela fez essa ação declaratória, ela fez a aferição da base de cálculo que lhe parecia a correta e foi efetuando depósitos judiciais, fez o depósito judicial em cima dessa base de cálculo. No final das contas, como eu relatei, essa ação foi julgada improcedente. Só que o que aconteceu? Quando a DRJ apreciou a impugnação, essa ação declaratória, ela já estava em curso, inclusive com liminar deferida, só que a autoridade fiscalizadora, inclusive com base nos documentos que ela extraiu nessa ação anulatória, ela aferiu uma base de cálculo que é contra a qual se insurge, né, através do argumento de nulidade da autuação, a recorrente. Então, o que aconteceu? Ela fez um depósito, esse depósito que foi convertido em renda, é um depósito que provavelmente ali foi um depósito feito com base, na base de cálculo aferida pela recorrente. Quando ela é feito o lançamento, ela se insurge justamente, ela não se insurge quanto ao mérito, mas ela se insurge apenas quanto ao procedimento, falando que ele estava eivado de nulidade, que não foi feita a aferição correta, que não estava claro como que a fiscalização chegou àqueles valores. Tanto que a questão, ela fica, né, ela é díspare, que existe um documento do Ministério da Fazenda, nas folhas 174, que relata o que aconteceu, que fala, inclusive, assim, quanto a competência, aí fala, né, que trata-se de dossiê informativo, de transformação, conversão em renda, nos autos da ação ordinária número tal. Conforme informação fiscal, os valores depositados correspondem às contribuições previdenciárias incidentes sobre o 13º salário das competências 13 de 97, 98, 99 e 2001. Informou-se que as competências de 13 de 97 a 13 de 99, elas não foram lançadas, não foram constituídas. Já quanto à competência 13, foi lavrada a NFLD tal, que é a que a gente está apreciando agora, processo número final 81, que é o que a gente está apreciando, cuja situação atual é de... Desculpa, 13 do quê? 97, 99 não foi lançado, 13, essa que você falou... Isso, a 13 de 2001 é a que a gente está apreciando. Desculpa. Foi lavrada essa NFLD, cuja situação atual é de suspensa, em razão de recurso administrativo, aguardando a expedição de acordo perante o CARF.
Ante o exposto, propõe o envio do presente dossiê para juntada após finalizada a controvérsia administrativa, possibilitar a eventual apropriação à contribuição correspondente. Então, o que acontece nas razões, como foi transcrito, quando eu apreciei a questão da nulidade, que eu achava que ela subsistia a despeito de existir essa conversão de renda, o que ali fica claro é que ela se insurge contra a apuração da base de cálculo feita pela fiscalização. Eu não posso dizer que há uma identidade entre esses dois, ainda que haja uma conversão em renda, porque a apuração da base de cálculo aqui, como insurge a recorrente, é distinta a que para ela seria devida. Então, daí a apreciação do processo. Então, olha a transcrição das razões, vamos voltar um pouco. Tanto é que desde o ajuizamento da ação, ele é anterior ao lançamento, ele é anterior à apreciação da DRJ, é sempre deixado claro que o mérito não está em discussão, o que ele está questionando é a autuação. Aí, o que ela coloca afirma a recorrente, uma simples leitura da NFLD, basta uma simples leitura da NFLD para concluir que a fiscalização não só não expõe de maneira clara e precisa como apurou os valores lançados na notificação, como explicita no relatório fiscal, que ignorou a análise das folhas de pagamento da empresa, bem como outros documentos indispensáveis à verificação contábil, postas ausências de recolhimento. Ora, pelo presente relatório, resta claro que o agente fiscal, mesmo tendo à sua mão todos os documentos necessários à análise dos fatos geradores que embasaram a presente notificação, não poupou esforços para apresentar todos os seus arquivos, preferiu ignorá-los, o que não pode ser aceito de forma alguma. Assim como se verifica, a presente autuação está eivada de nulidade, haja vista que a fiscalização não se utilizou da mínima lógica para desde a impugnação até o recurso voluntário, ela apresenta uma planilha mostrando que, ao sentir dela, a base de cálculo apurada aqui nesses autos está incorreta. Então, para contrapor essa nulidade desse lançamento, eu transcrevi as informações do relatório fiscal que, a meu ver, colocariam em xeque, porque ele fala que constituem os fatos geradores, o total da remuneração paga em GFIP. E aí a fiscalização fala que as bases de cálculos foram obtidas na planilha informada pela empresa, pois não foram encontrados os valores no relatório. E ele ainda cita, no começo da fiscalização, este levantamento refere-se à ação judicial tal, que foi impetrada, ou seja, é feito, a meu ver, aqui um novo levantamento contra o qual se insurge. E aí eu continuo mantendo, compreendi a questão do pagamento, sei que é caso disso aí, mas eu não acho que houve uma indicação, pelas razões que eu estou expondo, da indicação equivocada para a pauta, mas... Tá, eu vou só, começar, vamos por etapa. Essa NFLD, o valor que a fiscalização apurou, foi todo depositado e convertido em renda? Quando a gente pega... O depósito cobre todo esse valor Não, aqui está sendo cobrado 90 e poucos, a principal e consectários. E ela depois foi convertida em renda algo em torno de 51. Ele fez um depósito não integral, você está dizendo? Não, ele não é que não fez o depósito não integral, porque quando ele fez o depósito não correriam os juros, Então, aqui, quando ele faz o lançamento, tem juros. Só que ele questiona justamente a base de cálculo que está sendo feito. O que eu entendo na ação judicial, ele fez o depósito da base de cálculo que ele entendia que era a correta. E aqui ele está se insurgindo contra uma base de cálculo que foi, ao sentir dele, apurada de maneira imprecisa pela fiscalização. Tá. O próprio contribuinte na folha 178, ele disse que os débitos objetos do presente processo administrativo foi extinto diante da conversão em renda dos valores depositados na ação judicial. Ele fala expressamente. Mas aí ele continua.
Aí ele fala assim, foram extintos, ou seja, foi extinto a parte que ele julga que tinha que pagar. Aí ele fala assim, o que mostra que essa... Ele não fala isso, ele não fala isso. Os débitos, desculpa, ele não está falando exatamente isso, ele está dizendo o débito objeto, lendo, o débito, não é a versão minha, o débito objeto do presente processo administrativo foi extinto diante da conversão em renda dos valores depositados na ação judicial. Está na minha minuta isso, está na minha minuta. Ele está dizendo isso. Isso, aí continua, tá transcrito aí, é o último parágrafo, antes de eu adentrar, é o relatório, está transcrito. Às vésperas do julgamento, acostou a petição requerendo a juntada integral na medida em que demonstra que os débitos foi extinto diante da conversão em renda. Assim, o valor da autuação sempre esteve judicialmente depositado. Pede seja dado provimento ao recurso, anulando o lançamento diante da prova inconteste de que os valores foram autuados sem observar o artigo 142 do CTN. Ou seja, a mesma alegação que ele faz desde o começo, que é que esses valores eles foram apurados de forma imprecisa, de forma incorreta. O que foi levantado na ação judicial, a meu ver, é o que ele declara como correto. Isso foi levantado. Agora, ele está, a meu ver aqui, né? Existe, então, ele está falando que, então, é inconteste que o que está sendo exigido aqui está sendo exigido ao arrepio do 142 do CTN. Ok, doutora, eu vou retirar o processo de pauta, estou determinando nesse momento, esse processo está retirado de pauta para elaboração de despacho. Eu entendo que isso aqui é caso de extinção do débito, renúncia ao direito de recorrer, então já está decidido. A gente pode passar para o próximo item, então, tá? E vai ser elaborado o despacho. Ok? Você examinou os outros? Não? Você tem um outro ainda para examinar, né? Tem um outro, mas esse eu quero um pouco mais de tempo, porque tem umas peças, assim, de uns processos judiciais para eu analisar melhor. Então, a gente retorna aqui com 89, com o doutor Juliano, por favor. Perfeito. Voltando aqui, o próximo item, 89, trata-se de embargos de um processo de contribuição previdenciária que foi julgado no passado. Eu estou colhendo embargo sem efeitos infringentes e vou direto lá às conclusões para ficar bem explicado. Da análise dos presentes dados, verifica que de fato houve contradição e erro material na ementa do acordo 2202.0006.108, de 5 de março de 2020. Isso porque, de fato, o tema a respeito das cestas básicas não foi analisado por não se conectar com o lançamento em apreço. E folha 100, tendo constado por equívoco uma parte dispositiva da ementa, assim como uma conclusão quanto ao recurso voluntário. Portanto, com razão embargante, devendo ser acolhido os presentes embargos sem efeitos modificativos, então somente para adequar a redação da ementa à conclusão quanto ao recurso voluntário. Inclui-se do texto a expressão e a exclusão dos excluindo do texto a expressão e a exclusão dos valores associados a pagamentos de cestas básicas. Abaixo, a redação que deve ser dada à parte dispositiva da ementa do acordo, assim como no item relativo à conclusão quanto ao recurso voluntário. Acordo com o colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso para que seja recalculado o lançamento considerado a decadência das competências até novembro de 2001 e 13º de 2001, observando o disposto na portaria conjunta 1401. Esta é a conclusão do meu voto. Acolho os embargos para sanar as contradições apontadas, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes. Esse é o embargo, presidente. Esse processo esse é o 89, né? Tá. Embargo foi de quem mesmo? Foi da Fazenda, desculpa, eu acabei não citando, né? 2 segundinhos. Realmente, eu cometi um erro na hora de publicar e coloquei uma matéria que eu tinha dito no curso da própria análise do processo, dizendo que não seria analisada por não fazer referência à questão em tela. Ok. Algum esclarecimento? Não vou passar a votação. Doutor Mário?
Acompanhe o relator. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho o relator. Mila? Acompanho. Caio? Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho. Também acolho. Então fica essa correção material aí nos embargos. E vamos passar ao próximo item, o item 90, ainda com o Juliano. Tá, o 90, o 91 e o 92 são dos mesmos contribuintes e fala da CFL 35, CFL 38 e CFL 34. Tá? Condomínio do ED. Tá? Então, a primeira infração aqui, deixar de contabilizar documentos relacionados com as contribuições previdenciárias. Trata-se de infração ao artigo 32, inciso 1 da Lei 8.212. Você começou com qual? Com 90 mesmo? Desculpa. Com 90 mesmo deles? Eu não escutei. Começou com qual item que você está começando deles? Eu estou começando na sequência, o 90. É isso mesmo? Tá, ok. Que é o CFL 34. Tá. Eu estou indo na sequência da pauta. Aí eu vou ler aqui, então tá bom, voltando aqui, pela infração cometida, aplicou-se conforme o relatório fiscal de aplicação da multa e a penalidade prevista, aí traz os artigos que traz essa penalidade, está citado também no meu voto. Nós temos o relatório fiscal da infração, a empresa contabilizou uma conta serviços prestados por pessoas jurídicas, valores referentes a pagamento de remunerações de Ronaldo Rodrigues, Marcia Teres, Marcos Yoshi e João Graciliano, como também lançou valores de rescisões de contratos de trabalho pelo total de rescisão na conta rescisões de contrato de trabalho, sendo assim impossível a identificação das verbas tributadas, não constando também o histórico contábil do nome do credor. Não foram apontadas circunstâncias agravantes, a multa foi aplicada em seu valor mínimo. Intimado do presente lançamento, o autuado apresentou impugnação, folhas 34 e 35, no prazo regulamentar, alegando síntese o que segue. É evidente a nulidade dos autos de infração, por falta de fundamento. O fiscal não indicou qual teria sido o fato gerador da autuação, teria deixado de lançar, trata-se de acusação não fundamentada, e por si só ele retira todo o fundamento de validade. Se considerar que as alegações de infrações que dariam amparo a esse auto de infração são as mesmas que, em redação ao tributo, deram origem ao NFLD 3707-73 e 3707-74, o atuante pede que o julgamento seja conjunto. A notificação alega que foram retiros indevidamente pagos contribuições sociais incidentes sobre valores pagos, a empresa Rafael Condomínio de Serviço LTDA. A atuação faz menção ao salário família e salário maternidade, programa de alimentação do trabalhador, pagamentos efetuados a determinadas pessoas jurídicas. Alega que parte da exigência está claramente atingida pela decadência, coleciona diversas decisões da Câmara Superior, requer a perícia contábil, formula requisitos, bem como indica o nome do assistente técnico, protesta provas ou alegado para todos os demais fins. Não requer que julgue procedente presente impugnação. O acordo da impugnação, a tese de defesa não foi acolhida pela DRJ-FOR, folha 71 e 75, primeira instância do contencioso tributário, na decisão a qual foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio das razões que passo em tópicos. Das desvinculações desses lançamentos da obrigação principal, neste ponto a DRJ-FOR aponta que o hora recorrente deixou de lançar em títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada faturadores de contribuições previdenciárias, ou seja, a empresa contabilizou na sua conta de serviços prestadores prestados por pessoas jurídicas, PFs, valores referentes a pagamentos de remunerações de Ronaldo, Marcos e João Graciano, como também lançou valores de rescisões de contrato de trabalho pelo total da rescisão na conta rescisões de contrato de trabalho, sendo assim impossível identificar as verbas tributárias. Com essas condutas, o recorrente cometeu as infrações previstas na legislação, no artigo 32 da 8.912, no inciso segundo do parágrafo 13 e 14 do artigo 255 do PPS.
acarretando a altura do auto de infração. Vigência ápica, sendo essa penalidade diferente da obrigação principal, não tendo razão recorrente em buscar vincular os dois lançamentos, pois trata-se de processos independentes e com tais julgamentos separados. Da decadência, ela afasta a decadência, dizendo que o prazo decadencial é de 10 anos. Pedido de perícia, sobre o pedido de perícia da hora recorrente, o rejeitou por não se fazer necessário perícia no caso, posto que não há fato controvertido a ser examinado, já que a existência fiscal resta desde já aperfeiçoadamente comprovada. Na unidade do lançamento, rejeita essas alegações da hora recorrente por constatar que o AI é revestido de todas as regularidades e formalidades previstas em lei. Recurso voluntário, o sujeito se reitera os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para a devolução da matéria: da nulidade da decisão recorrida e do mérito. Em 8 de outubro de 2008, a hora recorrente apresentou petição informando o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 2 de julho de 2008, no meio da súmula vinculante 8, declarando inconstitucional a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do decreto-lei, e o artigo 45 e 46 da lei, que tratam de prescrição de decadência de crédito tributário, pedindo a aplicação da referida súmula. Neste contexto, os autos foram encaminhados para nós. É o que basta relatar, presidente. Da admissibilidade, vou ao voto. O recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade, a decadência, o recorrente pleiteia a decadência, porém, no caso, em análise, não há que se falar em decadência, pois a multa imputada pela fiscalização não é aplicada por período, mas sim por deixar o recorrente de efetuar lançamentos em contabilidade. Como sendo uma multa de valor fixo, eu rejeito a decadência. Da nulidade do lançamento, aqui o recorrente alega que o agente não... Desculpa te interromper, é porque aqui você tem uma coisa estranha aqui no teu processo, que por exemplo, aqui na ementa, você colocou infração deixar de contabilizar documentos relacionados com as contribuições previdenciárias. Deixa eu só ver, assim, talvez eu tenha visto o processo 2007, 31, qual que você está olhando aí? O final é o dígito 31. Dígito 31. Pois eu abri o processo, e aí, por exemplo, a 34, a infração 34, você pode olhar na página 3 do processo, deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições. Não tem nada a ver com a apresentação de documentos. Pode abrir o processo, eu estou com ele aberto. Não estou desconfiando de você. Deixar de contabilizar documentos. Não é documentos. Deixar de contabilizar os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Fez um mix aí de dois. Teve um problema aqui na ementa. Mas só na ementa não, acho que tem mais assim. Tem outro trecho que você também faz essa mesma referência a deixar de contabilizar documentos. É porque a gente não contabiliza documentos, provavelmente, né? Então, posso pedir uma vista para dar uma olhada e mudar isso? Tem aqui alguma. Já tinha. Na página 6. Página 6, aí, no item da decadência, no terceiro parágrafo, sem razão recorrente. Sem razão recorrente quanto à decadência, por se tratar de multa de valor fixo, independente do número de inflação. Você acha que está vendo? Está escrito, não entrega da documentação exigida. Tá certo. Tem que mudar isso aqui. E só lembrando, esse aqui, esse auto ele depende dos principais, tá? Esse aqui... O gerador das contribuições. Tem aquela situação que a gente há pouco tempo até referi, né? Quer dizer, ele não varia, tem aqueles que são relacionados com a GFIP propriamente, que o valor varia conforme o número de pequenos, de competências em que você verifica a falta. Mas aqui não tem essa variação. Mas aqui, por exemplo, se cai todo o auto de infração principal, esse não subsiste, porque... Perfeito. Esse aqui eu tive a ajuda de uma pessoa experiente, que foi você, que eu poderia pôr em pauta. A gente conversou antes. Eu posso ter me passado, tá? Desculpa. Esse 34, mas tem o principal aqui? Não tem indicação. Eu não estava achando, aí eu pedi sua ajuda, porque realmente eu estava com dificuldade. Tá, eu devo ter me passado aqui, você confundiu com 38, provavelmente, que é muito Cefere. Então, mas esse aqui realmente precisava do principal mesmo. Eu acho que eu me passei. Mas qualquer coisa a gente faz o seguinte, pega uma visitinha de mesa, vê se
se é isso mesmo, tá? Que a gente esteja vendo, e conforme for, mas esse é uma exceção, tem dois que eu me lembro, é o 34 e o 59, eu fiz a anotação, eu mandei recentemente uma adendo, sim. Aí estava relacionado tanto 34 quanto 59, que são dois CFL que não são relacionados diretamente com a GFIP propriamente, mas eles também carecem de a gente ter certeza de que do que aconteceu com a obrigação principal. Tá? Talvez a gente tenha falado antes disso, aí eu fiz esse adendo só para modificar, que eu tinha esquecido dos dois, e aí acabou a situação. Então, teve uma coisa que a gente tira de pauta para verificação da obrigação principal, não tem, a gente faz aquele despachinho, não tem nenhum problema. Se tivesse com aquela situação de, como é que é mesmo? Que tem que pautar tantos processos, mas aqui está pautando um monte, então não tem problema nenhum retirar de pauta, tá? Se for para passar, o Juliano, a gente passa para o próximo. Pode ser? Aí vai ser CFL 35 e 38, tudo bem? Tranquilo, esse pode jogar. Ponto. Peço aí até desculpas. Não, que isso. Eu que... Então vamos lá, eu estou indo agora para o item 91, tá? O final do processo é o 42. É o mesmo contribuinte. Infração. Exibir documento e livros, multa pelo descumprimento da obrigação. É o CFL 38, esse aqui, tá? Eu até coloquei aqui, ó, no comecinho aqui. É do lançamento fiscal e impugnação, CFL 38. O relatório constante do acordo, sumariza bem os conselheiros da fiscalização de lançamento tributário e do delegado da impugnação. Traço de auto-inflação lavado em face da empresa, em PEGF, em razão da mesma haver infringido o disposto no parágrafo 2º, artigo 33 da Lei 8.212. Segundo o relatório de fiscalização, a inflação, as folhas 14, o apresentado de inflação foi lavrado em razão do contribuinte não haver apresentado os seguintes documentos: livros diários e razão de fevereiro de 1998 a dezembro de 2002 e livros diários e razão de janeiro e fevereiro de 2007. Folhas de pagamento de todos os segurados de fevereiro de 1998 a dezembro de 2003, ficha de salário família e salário de maternidade, comprovante de adesão ao programa de alimentação no trabalho, PAT, comprovante fornecimento de vale de transporte, recibo de férias, decisões, recibo de pagamento e contrato de trabalho do Ronaldo Rodrigues, Márcia Teles, Marcos e João. E apresentou os documentos abaixo selecionados com as seguintes irregularidades: o livro diário Razão, de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, os livros diários do ano 2005, volume 2, sem o termo de abertura, não há signatário nos termos de abertura e encerramento de contabilidade. Em decorrência da infração disposta do dispositivo legal acima, descrito, houve aplicação de multa no valor de 11.951. Nos termos do relatório fiscal, não houve circunstâncias agravantes. O atuante apresentou a defesa tempestivamente, aduzindo em síntese o que segue. É evidente a nulidade dos autos de infração por falta de fundamentação, que deixou de indicar qual teria sido a informação que o atuante deixou de apresentar, se considerar que as infrações que deram origem à infração são as mesmas que, em relação aos tributos, deram origem ao NFLD 37097 075 0 37097 074 8, a autuação pode ser julgada em conjunto das impugnações. A notificação refere-se a relatório do MFF, alega que parte da exigência está plenamente atingida pela decadência, coleciona diversas decisões da Câmara Superior, requer a perícia contábil formulada, protesta por alegado por todos os demais meios de prova, finalmente requer que julgue procedente o recurso. Em tese, a impugnação rejeita ponto a ponto do alegado pelo recorrente, pelo hora recorrente, e no recurso, o recurso foi interposto no dia 27 de junho de 2008, o sujeito passivo reitera os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para a devolução da matéria: nulidade da decisão recorrida e do mérito.
Em 8 de outubro de 2008, o órgão recorrente apresentou petição informando que o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária do dia 12 de junho de 2008, por meio da súmula vinculante número 1, declarou constitucional para que tratam da prescrição e decadência de créditos tributários, pedindo a aplicação da súmula 8 ao caso. Neste contexto, os autos foram encaminhados para a nossa análise. O recurso, estou no voto já da admissibilidade, entendo que há todos os pressupostos de admissibilidade. O recorrente pleiteia na decadência o prazo de 5 anos, eu estou rejeitando por ser uma multa de valor fixo. A nulidade do lançamento, aqui o recorrente alega que o fiscal não apontou quais teriam sido os documentos que não teriam sido entregues, sendo lançados genericamente, sem, na verdade, conforme demonstra os documentos acarreta ao PAF referente ao NFLB 37.097.075.8, bem como que os documentos foram disponibilizados que tais, por pressa ou fadiga, não foram examinados e examinados pela fiscalização. Ademais, o recorrente busca fundamentar esta sua alegação, dizendo que tanto apresentou a documentação que esses serviram de base para a lavratura dos autos para outros autos, sendo que dentro deste contexto pediu para o julgamento desses serem julgados em conjunto. Pois bem, quanto ao julgamento em conjunto, concordo com o apontamento pela DRJ em seu acordo de que a infração de deixar a documentação é uma penalidade distinta da obrigação principal, não tendo razão a recorrente em buscar vincular a outros lançamentos, sendo esses processos independentes, como tais julgamentos separadamente. Em relação à suposta nulidade levantada pela recorrente, de que o agente atuante não deixou claro quais documentos não foram entregues, observe que, pelo que consta do relatório de infração, folhas 16 a 17, a penalidade ou apontamento dos documentos que deixaram de ser entregues à fiscalização consta do referido documento, não havendo nenhuma omissão nesse sentido. Outro assim, o lançamento do crédito tributário, objeto dessa lide, observa os requisitos do artigo 59 do decreto 70.235, que estabelece as hipóteses de nulidade. E nenhuma delas ocorrerão no caso, sem razão recorrente em relação a esses pontos. Pedido de perícia, esse giro também não assiste razão recorrente, uma vez que, como apontado na DRJ, no caso em tela, não se faz necessário perícia, uma vez que não há fato controvertido a ser examinado, já que a existência de vigência fiscal resta desde a sua perfeitamente comprovada. Ora, em nenhum momento o recorrente comprova nos autos que apresentou documento solicitado pela fiscalização por meio do termo de intimação. Dessa maneira, entendemos não ser cabível a perícia ao processo em foco. A aplicação de multa ou a apresentação de documentos solicitados pela fiscalização, muito da questão em lide, para falar do recorrente deixar de apresentar a documentação para a fiscalização, infringindo dessa maneira no que estabelece a lei presidencial. No caso, realmente o recorrente não apresentou a documentação exigida pela fiscalização em nenhum momento, alegando apenas que os documentos foram apresentados à fiscalização, tanto que tais documentos deram origem aos NFLDs 37097, 73 e outro, bem como faz mais algumas alegações genéricas e outras conexas a outros lançamentos fiscais que não são objeto desses autos, deixando de comprovar nesse processo administrativo que realmente apresentou documentação solicitada à fiscalização. Nesse nível, bastaria o recorrente a apresentar cópias dos documentos solicitados pela fiscalização nesse auto, o que não fez, evidenciando assim que realmente se cumpriu a regra estabelecida no parágrafo 2º, artigo 33 da Lei 8.912. Dessa forma, então, não há razão recorrente pelo requerimento. Conclusão, por isso o recurso para negar provimento, presidente. Ok, obrigado, Juliano. Alguém tem alguma questão para ser levantado? Vou passar a votação, então. O Mário tem, por favor, Mário. Sim, é só uma questão tanto nesse voto quanto no voto anterior, Juliano, na hora que você analisa a decadência, você sempre afirma que não há que se falar em decadência, pois a multa imputada não é aplicada por período, mas sim por inércia do recorrente. Eu tenho uma certa divergência, e eu ouço os colegas também, porque mesmo essas multas, imagina o seguinte, o auditor pede o documento de 15 anos atrás. A empresa deixa de apresentar porque ela falou, olha, isso aí já decaiu, não estou obrigado a apresentar esse documento. Então, se ele lavrar uma multa nesse sentido, essa multa está passível de análise de decadência também, porque ele está pedindo algo que já estava abrangido pela decadência. Então, eu concordo pelo encaminhamento do voto, mas acho que tanto nesse voto quanto no anterior,
essa afirmação, ela tem que ser, de certa forma, tratada Mário, um pouquinho apenas para pensarem juntos. Não se trata de decadência tributária aí, né? Ele não ter os documentos. Vou passar o Caio, quer fazer uma observação, Caio, por favor? Nesse mesmo sentido que o Mário colocou, eu já tinha observado isso no outro processo, acabei deixando, como ele foi sair em vistas, eu acabei não mencionando. Mesmo no auto de infração, há diferenças no auto de infração de multa fixa, há diferenças com relação às condutas, né? Então, por exemplo, esse 38, essa questão levantada pelo Mário é bastante discutida, né? A obrigatoriedade do contribuinte apresentar documentos relativos a fatos geradores decaídos, eu conheço votos nos dois sentidos, de que é e de que não é. Tá? Com relação ao 34, a conduta do contribuinte não foi deixar de registrar em títulos próprios, aconteceu lá em 2004. Se a fiscalização tivesse ido na empresa no mês seguinte, aí que ele deixou de efetuar o lançamento, ela poderia autuar lá em 2004. Então, o fato gerador do descumprimento da obrigação acessória foi lá atrás. E é um auto com multa fixa. Então, nem sempre o fato dele ser multa fixa você vai desconsiderar esse tempo passado. Né? No caso desse daí, eu também tenho essa dúvida com relação ao que o Mário colocou. Né? Se o documento... agora, é só uma questão, assim, nesse caso, não ocorreu. Né? A decadência, porque a documentação é 2004 e o lançamento é 2007, certo? Vamos fazer o seguinte, para não tolher muito, embora seja uma questão relevante, eu não discordo, mas como não vai alterar muito o encaminhamento do voto, se o Juliano não se opuser, ele pode tirar talvez essa observação, só para tendo em vista as considerações. Acho que é um tema que eu mesmo tenho dúvidas, às vezes essa contagem nunca ficou muito tão clara, porque depende um pouco do tipo de infração, né? Essas CFLs, elas têm vários tipos de infração ali, cada uma pode ser, a contagem do prazo decadencial, ela pode ter uma nuance aí. Mas, de qualquer maneira, como também observado pelo Caio, por quaisquer critérios, no caso, essas obrigações aí não estão decaídas, porque se refere a períodos mais próximos aí do lançamento. Então, não sei, Juliano, o que você acha? Eu acho que cabe o apontamento do Caio. Eu acho que eu posso acrescentar isso ao meu voto. Assim, eu não tenho nenhum problema em fazer isso, não. Vai, por favor. Tá, só respondendo, Juliano, na verdade não seria decadência do crédito tributário, seria decadência do direito de exigir a documentação relativa àqueles fatos que já estão abrangidos pela decadência tributária. Entendeu? O direito de exigir o documento que ele não teria mais. Não é bem do crédito, propriamente. Se o Juliano não tiver nenhuma oposição, é só talvez modificar um pouquinho a redação, pode ser, Juliano? Nesse sentido das observações dos colegas? Beleza, então, Mário, como vota? Acompanhe o voto do relator, presidente. Martim? Acompanhe também. Ricardo? Acompanhe o relator. Caio? Acompanhe o relator. Leonan? Acompanho. Ludmila, desculpa. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou por unanimidade de negar provimento, né? Foi só essa modificaçãozinha, porque não foi o crédito tributário, foi a decadência da obrigação acessória aí, esse apontamento, acho que são vários, e eu digo já que essa matéria, essa distinção é meio mal trabalhada no ambiente do CARF, não vi ainda boa, já vi essa discussão e não é bem resolvida, mas enfim, nesse caso, como não vai fazer diferença, vamos adiante. 93, por favor, doutor Juliano, mesma empresa, né? Juliano? Sem microfone. Desculpa, deixa eu só ver o número do processo. No final... Seria o 92, não?
92, desculpa. 92. É, 92. Isso. Por isso que estava dando problema no meu olhar aqui, estava falando para bater. É o CFL 35, tá? Inflação deixar a empresa de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis. Inflação exibir documentação, livros e multa pelo descumprimento da obrigação. Gente, é basicamente a mesma coisa, é o mesmo contribuinte, são as mesmas alegações. Na decadência eu teria que fazer essa observação apontada agora. É exatamente a mesma coisa. Vocês precisam de mais algum detalhe? Precisa? Ele chegou a fazer sempre as mesmas. Algum argumento específico em relação a essa decadência? Não, as mesmas dos outros. Oi? A mesma do outro. As mesmas alegações do outro. Alegações do outro. Pedido de perícia, aplicação de multa não aplicada à inflação e as mesmas alegações. Tá. Se tiver dúvida, eu vou partir para votação, então. Doutor Mário, como vota? Acompanhe o voto, relator. Então, Martim. Realmente acompanho. Ricardo. E pronto. Eu acompanho o relator. Caio. Acompanho o relator. Jonan. Eu acompanho o relator. Eu também vou acompanhar, então ficou a unidade de voto em recurso. Eu passo 93 também do Juliano, que é um Monte Alverne. Exatamente, um condomínio, CFL 38 também, tá? Então vamos lá. Trata-se de alta inflação, avalado contra contribuinte acima identificado, corrente do segundo relatório fiscal, inflação, número 2, o fato do autuante ter deixado de apresentar a fiscalização presidencial e a escrituração contábil relativa à obra executada relativa ao ano de 2003 a 2005, apesar de devidamente intimado para tal. Tal fato constitui infringente no artigo 33, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.212, combinado com os artigos 233 e 232 e 233 do regulamento da Previdência Social. O relatório fiscal de aplicação, a multa, a autoridade fiscal qualificou a multa no valor de 11.562, calculada de acordo com o previsto no artigo 283, inciso segundo, J. Da impugnação, o interessado foi certificado na inflação via postal, dia 21 de 9 de 2006, sendo-lhe deferido o prazo de 15 dias para a defesa. Tempestivamente, a impugnação apresentada sobre o protocolo que alegou em síntese o que segue. O condomínio apresentou toda a documentação solicitada pela fiscalização, a fiscalização não aceitou a documentação apresentada porque não estavam autenticadas, o que não é suficiente para ignorar toda a contabilidade, o condomínio não tem obrigação legal de manter livros contábeis, o instrumento normativo número 3 de 2005 não tem o condão de criar obrigação aos contribuintes, a multa aplicada é maior do que a legalmente instituída pelo artigo 293, segundo da RPS. Por fim, requer a anulação da multa. Da diligência, em face às argumentações do autuado, o procedimento foi submetido à diligência para que a FPS sobre ele se pronunciasse. Juliano, o apoio à questão está querendo... Só uma pausa. Por favor, Tainá, com a palavra. Desculpa interromper, é porque a nossa energia caiu e aí a nossa gravação foi interrompida, tá bom? Tá bom, o backup tá funcionando, né, gente? Já voltou a energia ou não? Tainá, por favor. Tainá? Oi, doutor. Chegou a voltar a energia, caiu quanto tempo? Só para informar para a gente aqui. Na verdade, ainda não voltou. Só está funcionando esse computador porque está com a bateria ok. Tá na bateria, né?
Uhum. Mas caiu às 4h46. Tá bom. Então prossegue aqui, depois o pessoal... Tá ok, obrigada. Depois eles vão ter que ver como é que